E dando continuidade ao nosso seminário, teremos agora a palestra Gestão Processual e Inovação em Unidades Judiciais, a ser realizada pelo juiz de direito do TJDFT, Fabrício Castanha Lunardi. O doutor Fabrício é juiz titular do Tribunal do Júri de Samambaia. Samambaia é uma cidade satélite aqui de Brasília. A vara ficou em primeiro lugar no ranking nacional de desempenho entre tribunais do júri, um ranking elaborado pelo CNJ neste ano de 2020, referente ao desempenho de 2019. Dr. Fabrício é mestre e doutor pela Universidade de Brasília, é o grande idealizador deste seminário, o coordenador geral do seminário e o coordenador geral da Escola de Formação Judiciária do TJDFT. É com você, doutor Fabrício. Muito obrigado a todos e a todas. É uma enorme honra, um prazer muito grande estar aqui com todos vocês, ouvindo né, essas palestras brilhantes que me antecederam, né? O seminário tem sido muito elogiado, então para mim já é também uma grande responsabilidade falar aqui depois de todos aqueles que me antecederam. Doutor Felipe, doutor Ivo, aqui, né, com uma palestra brilhante, sensacional, e o tempo corre, então eu também vou passar diretamente aqui para os slides e vou tentar fazer ao menos um sobrevoo no que a gente tem hoje de gestão e inovação judicial. Esse é né, dos grandes temas, né, do Poder Judiciário, gestão e inovação no Poder Judiciário, e interessa muito aquilo que nos afeta, né, especialmente magistrados, servidores, que é a inovação e a gestão em áreas judiciais. Antes de iniciar, apenas eu gostaria de deixar um registro, um agradecimento aqui, né, a toda a Escola de Formação Judiciária, o desembargador Jorge, nosso diretor-geral, e também a todas a nossa equipe, né, que é liderada aqui pela nossa secretária Arlete e pelas subsecretárias a Carol, a Célia, a Luana e a Vanessa. Eu deixo aqui registrado porque, né, eles trabalham intensamente aqui no seminário, estão há mais de um ano com a gente projetando esse seminário e, né, não aparecem aqui na tela. Então, apenas para deixar registrado aqui o nome delas, em nome de quem homenageei todos os servidores da nossa escola. Para aqueles, né, que estão aí já assim, né, no nosso seminário já estou deixando saudades, né, esses vídeos serão editados, né, todas as palestras serão editadas, serão colocadas nessa área VIP, né, a área VIP é a área de vídeos e podcasts, tem aqui, tá aqui o endereço, quem quiser com o celular tirar uma fotinha, depois entra lá, tem vários outros vídeos e podcasts também, vários, aliás, sobre gestão e inovação, e a gente também tem um link, né, na escola, que possibilita a inscrição em cursos autoinstrucionais. Tem cursos excelentes, aliás, na área de gestão e inovação, né, como esse que eu estou colocando aqui na tela, inovação, tomada de decisão, princípios básicos, gestão de projetos, gestão do teletrabalho, gestão do conhecimento e diversos outros, inclusive na área de gestão e inovação, Lei Geral de Proteção de Dados, todos abertos ao público geral, com certificação, gratuitos, né, e faz ali pelo link da escola. Então, quem quiser, tira uma fotinha e depois entra lá, né, no nosso link. Bem, esse tema de gestão e inovação, ele é um tema que está muito em voga hoje em dia, ele é o foco principal, aliás, do mestrado profissional recentemente criado em Direito e Poder Judiciário, na nossa Escola Nacional, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que tem como público-alvo, né, magistrados do Brasil e do exterior. E eu sou, né, inclusive, professor lá da disciplina de Processo, Sistema de Justiça, Gestão Processual e Efetividade, e também integro 2 grupos de pesquisa lá na INFAM, um sobre gestão de unidades organizacionais e design organizacional, outro sobre centros de inteligência e sistema de precedentes. Lembro que aqui a escola, aqueles que gostarem de desenvolver pesquisas nessa área, nossa pesquisa está toda normatizada aqui na escola, é uma das primeiras escolas judiciais, uma das pioneiras, né, nessa área. A gente tem um comitê científico de pesquisa, do qual eu integro também, a gente tem linhas e sublinhas de pesquisa. Eu coordeno a linha de Direito Processual, Sistema de Justiça e Inovação, e também a sublinha relativa à inovação e à gestão de processo. Então, quem tiver interesse nessa área de gestão de inovação,
pode depois procurar a escola aí para desenvolver os seus projetos de pesquisa. Eu também coordeno 4 projetos de pesquisa, né, 3 deles são na área de gestão e inovação, sendo que esse primeiro que eu coloco aqui, o professor Atalaia e o professor Felipe, né, que são juízes aqui do TJDFT, nós, né, tivemos uma participação né, eles tiveram uma participação muito forte nessa programação. Então, o doutor Atalaia e o doutor Felipe, né, contribuíram muito, né, para todo esse evento, para essa programação toda. Então, gostaria também de registrar aqui o nosso profundo agradecimento. Eu, né, como foi falado aqui, eu sou juiz titular do Tribunal de Júri de Samambaia, e dentro dessa área de pesquisa, né, a gente, hoje em dia, dentro do Poder Judiciário, a gente fala muito em pesquisação, né, que a pesquisa tem que ser uma pesquisa que se reproduza e que tenha como resultado a ação. Não pode ser uma pesquisa teórica que vai ficar guardada lá, né, dentro de uma gaveta, né? A gente tem que trazer essa pesquisa, tem que aplicar na prática, tem que colher esses resultados, tem que mostrar resultado e tem que tentar exportar isso para outros lugares. E essa nossa pesquisa, essa minha pesquisa em gestão e inovação, sobretudo na área do Tribunal do Júri, que é um dos projetos, resultou aí, né, numa boa prática, né, que foi inscrita lá no Banco de Boas Práticas do CNJ, né, também nossa vara conseguiu ter o primeiro lugar no ranking nacional de desempenho em tribunais do júri, nesse ano relativo ao ano passado, e em razão disso tudo também escrevi um manual de gestão, né, o manual de gestão processual do Tribunal do Júri do CNJ, que está disponível lá na página do CNJ, para quem quiser conferir, obviamente aberto, gratuito, está lá para vocês. Então, eu sempre penso muito nisso, assim, eu acho que a gente, nesses nossos estudos, é muito importante aliar a teoria e a pesquisa com a nossa prática judicial, e a gente consegue, dessa forma, transformar o Poder Judiciário. Já existem muitos dados, né, sobre o Poder Judiciário, sobre a imagem do Poder Judiciário, sobre os pontos, sobre os nossos gargalos, aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que os juízes querem que melhore, e é importante a gente ter conhecimento disso, né, estudar isso, para a gente poder ver onde a gente pode traçar linhas de ação dentro do Poder Judiciário, dentro das nossas unidades judiciais, para poder melhorar os dados, a nossa imagem e a nossa prestação jurisdicional. Se observarem, né, dentro desse relatório que foi elaborado aqui em 2016, tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal, uma das grandes questões que os juízes, né, entendiam que deveria ser prioritário na primeira instância era a melhoria da produtividade. E a melhoria da produtividade se faz com gestão e inovação. E uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar, porque ainda hoje a gente está olhando, né, o Poder Judiciário e essas novas práticas no âmbito nacional. E é importante a gente começar a ter um outro benchmark, né? A gente começar a olhar o que está sendo feito fora do país, o que as outras unidades judiciais fora do país também estão fazendo. Então, além de olhar nossas boas práticas aqui dentro do país, né, dentro das nossas varas congêneres, dentro do próprio tribunal, em âmbito nacional, a gente também tem um olhar externo, né, como o próprio ministro Fux, né, tem preconizado no âmbito do STJ, a gente tende a trabalhar em um judiciário em rede nacional, e eu acho que daqui a alguns anos também é internacional, com essa troca de experiências, troca de sistemas e tudo mais. Eu acho que a gente, né, já tem um ferramental à nossa disposição para trazer mais celeridade e qualidade do processo. É muito importante isso também, que a gente ganhe em economia de recursos, ganhe em celeridade, mas também pense em aumentar a qualidade do processo, né, para ter uma prestação jurisdicional que o juiz seja mais informado, né? Então, que resolva, inclusive, o problema que o professor Ivo Chico, que me antecedeu, fala no livro dele, que, aliás, eu recomendo, que ele fala em assimetria da informação. Então, é importante que o juiz consiga, através do processo, tomar uma decisão mais informada, e essa decisão, por ser mais informada, tende a ser melhor, né? E a gente tem um olhar externo também para ver o que está acontecendo nos outros países do mundo, né? Como eu trago nesse gráfico aqui, o problema de né, aumentar estoque de processo no judiciário não é só um problema doméstico. Vários outros países, como a Alemanha, também estão sofrendo esse problema. Então, o mundo inteiro está pensando nesse problema de como fazer com que o Poder Judiciário tenha mais efetividade. Então, a gente tem a questão do case management lá na Inglaterra, a legislação portuguesa traz um dever do juiz, aliás, de gestão processual. Não é só uma faculdade, é um dever dele ter uma gestão processual, fazer uma gestão processual adequada na sua vara. E aqui eu trago um conceito de efetividade que eu acho que é interessante, né, uma ideia de efetividade,
a gente fala em 3 níveis, né? Eficiência, eficácia e efetividade. A eficiência seria estaria num plano mais do ferramental para atingir aquele produto, e a efetividade estaria no plano mais concreto. É importante a gente analisar todo esse ferramental existente para tentar trazer efetividade, ou seja, e efetividade a gente mostra, né, com resultado. Então, qual é o resultado da sua unidade judicial aplicando todo esse ferramental disponível? E aí aquilo que a gente diz, né, assim, hoje em dia no Poder Judicial mudou muito já a mentalidade, eu achei isso muito interessante. Outro dia eu estava numa palestra com um professor que é advogado, né, em São Paulo, e ele falava da questão de culpar o legislador, porque isso o judiciário não devia fazer, não devia estar atuando nessas questões de videoconferência, deveria o legislativo atuar, né, como se o legislativo pudesse criar sistemas e entender a lógica do sistema judicial, que é absolutamente novo. Primeiro, a gente cria o sistema de videoconferência, a gente nem sabe se isso vai dar certo, como é que vai consolidar numa legislação. E eu sempre digo isso, né, eu digo, não, isso não deve acontecer, o que deve acontecer é o juiz assumir a sua responsabilidade, a gente não pode ficar achando desculpas em outros locais, que não tem legislação, que não tem isso, a gente tem que assumir as nossas responsabilidades, e assumir a nossa responsabilidade é ter proatividade, é fazer, é procurar fazer sem esperar ser chamado, mas ninguém me chama no tribunal, por isso que eu não faço. Não, você tem que se prontificar, você se coloca à disposição, né, e monte grupos e tenta a gente fazer a diferença, e obviamente ter humildade, né, porque uma coisa acho que é muito importante sobre o tribunal jurídico, a gente ter humildade. A gente somente consegue avançar quando cria ideias conjuntas, né, porque é muito comum um defender a sua ideia, outro a sua ideia, e às vezes a gente não consegue avançar. Então é importante que essa ideia seja produto de uma construção coletiva, a gente sempre tenha humildade. É uma coisa que o João Cordeiro, inclusive, fala, né? Inclusive num vídeo que está lá na nossa área VIP, área de vídeos e podcasts, como eu falei, disponível para todo o público em geral, não só para quem é da nossa casa, quem é do tribunal, como para público, advogados, servidores, qualquer pessoa pode, né, acessar. Ele fala na questão da accountability e da desculpability, né? Em vez de a pessoa assumir essa responsabilidade, mas ela fica achando desculpa na legislação ou em outros problemas, né, e não assume a sua responsabilidade. Quem quiser acessar depois, esse vídeo é muito interessante, está lá na nossa página, na área de vídeos e podcasts. E além disso, né, eu acho que a gente também tem essa responsabilidade, a gente que faz pesquisa, a gente que é professor, isso também, além de ajudar a nossa vara, também tentar formar outros líderes do nosso tribunal e incentivar, né, que outros líderes apareçam, né, e também consigam transformar o Poder Judiciário. A gestão de inovação também se faz com técnica, tem várias técnicas para fazer. Eu vou falar de apenas duas, né? Uma delas que eu uso muito, que é a técnica do design thinking, né? Então, primeiro você surge uma ideia, tente criar um ambiente propício para isso, e isso exige ao desenvolvimento de algumas habilidades. No ambiente da inovação, a gente não fala muitas coisas que às vezes a gente fala até na academia de fazer aquela crítica mais incisiva, de tentar derrubar a tese do outro, não, é sempre um ambiente produtivo de construção, a gente não fala nem o mas, né? A sua ideia é interessante, mas a gente não fala isso, a gente diz, sua ideia é interessante, me diga um pouco mais, vamos tentar construir juntos, né? Então, isso é muito importante nessa fase de ideação e criar esse ambiente para ideação dentro do design thinking. Depois a gente tem uma fase de prototipação, então a gente vai tentar imaginar um protótipo que seja viável, e a gente tem uma terceira fase que é de validação e depois de implementação. Então é muito importante quando a gente tem, né, uma nova ideia, a gente tentar construir isso coletivamente dentro da nossa vara e a gente conversar com atores externos, né? E sem essa conversa com atores externos, existe muita dificuldade depois de implementar. E uma coisa até que o Mário Sérgio Cortella fala, ele fala o seguinte, ele diz que a gente deve ter diversidade de pensamento e unidade da ação. Se a gente conseguir isso, né, diversidade de pensamento e unidade na ação, né, eu acho que já é meio caminho andado para a gente conseguir implementar inovações positivas que tragam a melhoria, né, da prestação jurisdicional. E eu acho muito importante isso, né? A gente conversar com outros atores. Eu teria vários exemplos para dar aqui de ideias que eu tive, que eu construí na vara. Quando eu fui falar com o promotor, com o defensor, eles me esclareceram vários pontos de vista que eu acabei até abandonando algumas ideias, como a questão da sentença oral que eu ia fazer na primeira fase de pronúncia. Eles me deram vários motivos que eu não tinha nem imaginado, né, das dificuldades que isso poderia criar para o processo, tanto para eles como lá para o jurado, que não ia ter a sentença de pronúncia, onde os relatórios estão transcritos ali para fazer a leitura durante o plenário. Então, todos devem ter se apavorado com essa visão aqui, né, de uma leoa comendo um leãozinho, mas na verdade era só uma leoa carregando o seu filhotinho, né, uma foto fofa ali, só para mostrar que às vezes a gente tem uma visão maravilhosa de alguma coisa ou terrível de alguma coisa. Quando a gente olha, né, e escuta os outros atores, isso nos abre um outro campo de visão, nos traz um outro olhar sobre
o problema. A gente também tem o método Lean, né, que também algumas pessoas chamam de Lean, se fosse americano, né, o nome é americano, então algumas pessoas chamam de Lean, que serve para gestão e melhoria dos processos. Então, o que a gente deve fazer, né, está sempre constantemente fazendo? Identificar oportunidades no fluxo de trabalho. Isso, sobretudo, em razão da pandemia, é possível a gente fazer. A gente começa a identificar várias novas oportunidades no fluxo de trabalho, em razão, por exemplo, da videoconferência. Além disso, é importantíssimo planejar como o processo pode ser melhorado. E depois executar esse planejamento tentando, né, implementar as mudanças. E uma coisa que é fundamental depois é ir revisando, né, todas essas mudanças dentro do fluxo para verificar se elas realmente estão funcionando ou não. Se tem algo a aperfeiçoar, vamos aperfeiçoar. Se a ideia, né, deu errado, aquilo deu errado, vamos abandonar, não tem problema nenhum. E quando isso é construído, feito coletivamente, é muito mais fácil, porque não fica aquela guerra de essa ideia minha, aquela ideia sua. Então, vamos construir coletivamente isso e vamos estar sempre aberto a ideias novas, realizar o nosso fluxo. Para quem gosta de pesquisa, às vezes me pergunta muito, qual o método que eu utilizo para fazer uma pesquisa, né, aplicada? Tem vários métodos, né? Um que eu gosto muito é o arco de Magalhães, né, que você vai partir de um problema, de uma realidade, vai elaborar pontos-chave, vai teorizar, vai criar uma hipótese, depois aplicar a realidade. Só para dizer para aqueles que quiserem desenvolver pesquisa na área, tem várias metodologias, né, para esse tipo de pesquisa aplicada dentro do Poder Judiciário. E inovação, para mim, né, inovar para, né, dizer que criar alguma coisa bonita e tal, inovação tem que ter uma repercussão na prática, né? Então tem que trazer uma melhoria, tem que entregar valor, né? Então o Theodore Levy falava, né, que a criatividade é pensar coisas novas, a inovação é fazer coisas novas, né? Então inovação tem que ter ação, né? Ao meu ver, assim, essa é a minha concepção de inovação. Então vamos fazer inovações que tenham melhorias, tragam melhorias para as nossas práticas, né? Outra questão que também acho que é fundamental dentro desse conceito de inovação é a questão da ética, né? Inovação e ética. Então, não pode ser uma inovação que vai solapar um direito da parte, que vai dar uma entrega pior da prestação jurisdicional, né? Então, é muito importante que a gente desenvolva a inovação, mas que a gente tenha valores, transparência, isonomia com as partes, trabalhe num ambiente colaborativo, tenha umidade intelectual para aceitar um feedback, aceitar melhorar aquela ideia, e efetividade não é só celeridade. Se tiver só celeridade, pode eventualmente implicar atropelamento. Isso não pode acontecer. A gente tem que ter celeridade, mas também isso tem que trazer qualidade, ou seja, uma melhoria na qualidade da prestação jurisdicional. E como, né, você me pergunta, querem saber do case, né, eu vou falar ainda rapidamente aqui, o case, né, que eu vou trazer o Tribunal Judicial Samambaia. Né, a gente tinha uma situação bastante complicada por conta do volume de processo, eu mesmo não conseguia gerir direito aquilo, a gente começou a adotar algumas metodologias de gestão estratégica. Então, o que a gente fez? A gente, né, o que eu acho que é importante fazer nas unidades judiciais? Então, a gente vai realizar diagnósticos, vai identificar quais são os problemas, vai tentar criar medidas inovadoras que são viáveis e depois vai acompanhar os resultados. Acompanhar os resultados é fundamental, né? Tem que saber se dá certo, deu errado, se der errado. Eventualmente, a gente muda a ideia, tenta melhorar, né? Inclusive construindo sempre coletivamente. E quais medidas a gente adotou? Vou falar aqui rapidamente, né? A gente adotou a questão da pauta especificada, então tomada de decisão informada. Então, para tomar uma decisão, a gente precisa de informação. E na audiência, a gente tem várias questões que a gente precisa ter na nossa mão. Então, a gente tem uma pauta especificada, em que nessa pauta a gente coloca o nome do processo, coloca todo aquele processo, tudo ali detalhado, que faz com que a gente rapidamente tome uma decisão. A gente criou um cronograma de intimações para ter várias tentativas de intimação até o dia da audiência. A gente criou um paradigma de zero adiamento de audiência de júri, isso traz vários ganhos processuais, e também de metodologias ágeis, tem uma entrega de valor, mas também, né, tem umas medidas de aceleração do processo, onde a gente vai trazer, além da aceleração, também mais qualidade, mais colaboração com todos os atores externos, usuários, buscar adaptabilidade, né, a simplicidade, sempre um feedback, né, a gente está sempre obtendo feedback de todo mundo, conversando com todo mundo, com atores, né, servidores, atores externos. E a inovação é uma mentalidade, uma prática constante. A gente não para um dia, hoje vamos fazer inovação, está no dia a dia, na nossa rotina diária, e o objetivo é sempre entregar valor, ou seja, a gente tem que entregar uma prestação jurisdicional mais qualificada. A gente usa muito mais contato telefônico hoje em dia, né, do que quer resolver uma questão, você, né, usa o telefone e rapidamente desembaraça aquele processo, concentra muita coisa em audiência, traz ganho de meses, né, às vezes de atos processuais.
A gente tem um questionário também de avaliação de jurados, é importante a gente ter um feedback daqueles que nos olham sobre uma outra visão, sobre uma outra ótica. A gente tem gráficos de acompanhamento, né, porque você sabe que dentro do judiciário a gente já tem dados estruturados, a inteligência artificial ela vai ser muito importante, mas para os dados desestruturados, né, a gente já tem dados estruturados que a gente consegue mapear e acompanhar a nossa vara. E é importante, obviamente, reconhecer o trabalho dos outros atores, né, porque a gente não trabalha sozinho, a gente depende de todos os atores. Para mim, não adianta, né, se tiver uma defesa não qualificada ou uma acusação não qualificada, eu não vou ter um processo justo, que eu preciso dos outros atores para produzirem essa prova e reduzirem aquilo que o Ivo, né, que me antecedeu, chama de assimetria de informação. E está sempre acompanhando boas práticas, né, no Brasil e no mundo. Então, aqui são os modelos que eu coloco, né? Esse é o modelo de pauta especificado, isso tudo está naquele manual de gestão que eu escrevi lá do CNJ, está na página do CNJ, está aberto para vocês. Aqui é um modelo de cronograma de intimações, para a gente ter várias intimações antes da audiência. Né? A possibilidade de audiências gravadas abriu um leque de opções para a gente e traz uma grande oportunidade de a gente concentrar muita coisa dentro da audiência, economizar vários atos processuais e vários meses de trabalho. Então, hoje em dia, a gente com a audiência gravada, a gente consegue fazer audiência única, as alegações são finais, afinais são orais, são verbais, né? Então tudo é gravado. A gente profere uma sentença já em audiência, a fase do 422, se não tem recurso, já acontece ali, e ali a gente já faz o relatório e designa a júri. Isso fez com que a gente conseguisse fazer júri 3 meses depois da data do fato, que é algo muito, né, realmente para a júri é muito rápido, porque a gente tem 2 fases, e né, isso tudo leva, né, à otimização do tempo, faz com que... E outra coisa que é importante também, né, a gente tentar buscar otimizar esse tempo, né, ou seja, produzir mais trabalhando menos. Eu acho que essa é a grande tônica. Você produzir mais ou com o mesmo trabalho você conseguir alcançar muito mais resultado. E sempre lembrando, isso não pode significar atropelamento, pelo contrário, você tem que melhorar a qualidade da prova e a oportunidade de todos os atores produzirem a sua prova. A gente tem um questionário de avaliação dos jurados, né? A gente está sempre buscando receber esse feedback e a gente tem gráficos, esses gráficos são super simples de fazer, hoje em dia a gente tem no Excel, mas é possível fazer dentro do Word, então a gente consegue pegar dados externos, inclusive para cruzar esses dados, então, por exemplo, dados de tentativas de homicídio, a gente pega junto à Secretaria de Segurança Pública para acompanhar várias, né, qual é a nossa situação e conseguir projetar para o futuro, né? Então, esses gráficos serviram, por exemplo, para a gente conseguir um juiz auxiliar no ano passado e poder fazer júri de segunda a sexta-feira. Mas isso foi só possível por conta de planejamento, né? Então, porque a gente anteviu no mês anterior que tinha muitas pronúncias, que estourou o número de pronúncias, que teria muito júri. Então, a gente previamente pediu, né, e a gente conseguiu, né, eu acho que um número que assim foi muito marcante para nós, o índice de adiamento de tribunais do júri no país é em torno de 56%, né, a gente conseguiu fazer júri de fevereiro a mais 70 júris sem nenhum adiamento. Isso foi para a gente um grande marco, assim. E a gente, obviamente, né, é importante reconhecer todos os atores, então não somente as pessoas internas do Poder Judiciário, como colaboradores externos, Ministério Público, Defesa, advogados pro bono, enfim. E a gestão processual e estratégia demanda isso, acho que demanda inteligência coletiva. A gente pensa uma ideia, a gente tenta conversar com todo mundo para tentar ir criando, desenvolvendo ideias melhores a partir da ideia dos outros. Depois a gente discute, a gente projeta, cria um protótipo e a gente precisa lembrar que a gente é uma engrenagem e essa engrenagem depende de cada um de nós. Não adianta ter uma decisão maravilhosa se, por exemplo, o servidor lá não expede um mandado de intimação ou se o juiz deixa de cumprir um mandado de intimação. A gente depende de cada um desses atores, né, para que isso dê certo. E, em razão disso, né, o nosso Tribunal de Júri ficou em primeiro lugar no ranking nacional, foi inscrito no Banco de Boas Práticas, que está lá no CNJ, quem quiser acompanhar essas medidas com mais profundidade, está tudo lá disponível. O Centro de Inteligência, eu gostaria de fazer referência a isso dentro de gestão processual. O Centro de Inteligência tem sido visto como uma grande medida de gestão, né, com uma grande interlocução entre a gestão das varas judiciais e os tribunais, né? A gente criou recentemente aqui o Centro de Inteligência da Justiça Federal, do qual eu e a doutora Luciana Yup somos os coordenadores, é presidido pela desembargadora Ana Maria, né? Até vou pedir, acho que a Wiltse, Sheila e, né, a Renan e o Hélida estão todos acompanhando aí o vídeo, se puderem colocar o telefone, né, e o contato do Centro de Inteligência, né, lá no chat do YouTube, coloquem aí para a gente, porque eu acho que isso é importante. Então, assim, o juiz hoje em dia pode ter um canal de comunicação
para tentar definir políticas do tribunal, políticas de gestão de processo no sentido macro para racionalizar o sistema de justiça. Se antes o juiz estava recebendo um monte de demanda, não tinha muitas vezes o que fazer, hoje em dia ele pode ter o centro de inteligência, acionar o centro de inteligência, por exemplo, tentar estruturar essa informação, saber quantos processos estão surgindo daquela demanda, em quais varas, e tentar dar o encaminhamento, seja para provocar um IRDR, né, e ter uma decisão vinculante, seja, por exemplo, para provocar o pessoal da conciliação, para buscar uma conciliação em relação àquela demanda, ou seja, com essa estruturação de dados que a gente está conseguindo, eu acho que a gente vai avançar muito. O nosso sonho, né, é ter um painel de BI para cada vara cruzando todas essas informações, mas isso vai acontecer rapidamente, né? A gente está falando muito com a equipe de tecnologia, né, que desenvolve essa parte de inteligência artificial, lá com o Luiz Fernando, né, e com o Jairo, e aqui eu coloquei até, fiz questão de colocar o nome de toda a equipe, né, que estão desenvolvendo coisas maravilhosas. Esse programa de inteligência artificial, o Amon, para reconhecimento facial, então dentro da VPERA tem a apresentação dos presos, faz reconhecimento facial, aparece no celular ali do preso, ele confirma, diz que é ele, e assim ele, né, comparece presencialmente lá na VPERA né, a cada 2 meses ou a cada 3 meses para sua apresentação pessoal. A gente tem o Horus na vara de execução fiscal, que está trabalhando muito com essa mineração de dados e também auxiliando na automação, né, uma vara com 200, 300 mil, quase 300 mil processos, e tem sido, né, muito frutífero lá. Então, essa equipe, né, do Jairo, do Luiz Fernando, tem feito maravilhas aí. O Totti, que trabalha com inteligência artificial e que já tem um índice de acurácia em 90% na correção das classificações, ou seja, a gente precisa estruturar esse dado que está desestruturado, e a gente quer, né, no sentido, a gente está conversando, inclusive, recentemente foi firmado um convênio com a ANB, inclusive, para desenvolver a leitura, né, entrar no PJE e também dizer, além da classificação e assunto, também buscar temas, né? Então, se eu quiser saber, por exemplo, quantas ações relativas ao ressarcimento de passagem aérea entraram no Distrito Federal, em quais varas estão, né? Então, esse sistema de inteligência artificial vai conseguir fazer isso, dar esse dado para a gente tomar uma decisão informada no sentido de encaminhar ao setor competente dentro do tribunal, né, para, por exemplo, fazer uma conciliação ou provocar um IRDR, né, para ser tomada uma decisão. Então, parabenizo aí, inclusive, o Luiz Fernando, a equipe do Jário, e o Declei lá no PJE também, que está né, fazendo automação dentro do PJE, algo que é fantástico. Então, esses programas de inteligência artificial, quem gostar de conhecer, né, quem quiser conhecer mais aí no Brasil todo, pode acessar esse link aí, está lá na página do CNJ, né, o CNJ publicou recentemente esse livro, Inteligência Artificial no Poder Judiciário Brasileiro, e esses 3 programas, o TOT, o Horus, o Amon, estão lá ao lado de grandes programas de inteligência artificial do Judiciário brasileiro. O TOT, aliás, é finalista de um prêmio, agora esqueci o nome, acho que é Expojude, alguma coisa que, assim, que está sendo realizado, né, já é finalista, inclusive é um programa de inteligência artificial fantástico. E quero dizer também que a gente pode utilizar essas novas tecnologias na nossa vara, a gente não precisa, né, desenvolver um sistema de inteligência artificial, a gente tem muita tecnologia que a gente já pode utilizar nas nossas varas para melhorar a qualidade do processo. Eu falo da questão do Visual Law, né, que é uma decorrência aí uma derivação do Legal Design, né? Então, na minha vara, por exemplo, a gente já usa, né, QR Code, quando a gente chama o jurado, já tem um QR Code que já abre lá uma telinha, né? Nessa telinha tem instrução sobre os jurados, um vídeo que foi produzido pelo CNJ, quando o jurado chega na nossa vara, ele está muito mais instruído, porque ele viu esse vídeo 2, 3 vezes na sua casa. Então, a gente manda um mandado de intimação com o QR Code, ele pega o celular, abre lá e já chega muito mais informado, né? E a nossa escola produziu vídeos instrucionais para essas audiências por videoconferência. Então, na nossa vara, ao invés de a gente gastar aquele tempo todo falando para a testemunha, né, explicando como vai ser a audiência, a gente já envia um mandado para, né, um mandado de intimação para a testemunha, já vai com esse QR Code abre, né, a página desses vídeos instrucionais que foram feitos pela nossa escola de formação judiciária, né, com esse passo a passo para a audiência. Então, a gente consegue apenas, né, hoje em dia, a gente apenas tira a dúvida da testemunha, porque ela já viu os vídeos, né? Eu fiz um relatório também de biossegurança para retomar o tribunal, né, as sessões de júri no Tribunal de Júri de Samambaia, e eu acho que a Visual Law ajudou muito, né, essas fotos que a gente foi encaixando dentro do texto, porque eu não conseguia mostrar, né, eu ia pedir a retomada das sessões do júri, mostrando que eu estava atendendo todas as questões de biossegurança, mas eu não conseguia mostrar isso. Então, as fotos dentro do relatório ajudaram a mostrar isso. Inclusive, o Pedro, nosso querido amigo aí, tem sido sensacional, né, para não deixar a justiça parar, e desenvolveu todo esse ferramental aí referente à videoconferência, normatização,
né, a gente mandou lá para ele, acabou mandando, inclusive, para todo o juiz do Tribunal do Júri aqui do DF. Quem quiser, basta escanear aqui, né, que tem acesso ao nosso relatório também de biossegurança, quem quiser retomar audiências, sessões presenciais, a gente colocou aí todas as medidas de biossegurança. E a videoconferência, para nós, passa a ser uma tecnologia disruptiva, né? Eu acho que na pandemia isso vai afetar completamente a nossa gestão processual, né? A carta precatória vai precisar, será? A gente precisa ouvir testemunha em outro país, precisa de uma carta rogatória ou não? Acho que, né, hoje em dia a gente consegue ouvir todo mundo com videoconferência. A citação e intimação podem ser feitas por videoconferência, sessões em tribunais superiores, CNJ, Conselho Federal da OAB, tudo ser feito por videoconferência, né? E tem aquela questão que as pessoas dizem, as pessoas se sentem mais inseguras e tal, porque pode alguém ameaçar elas. Hoje a gente conversa com testemunhas, se sentem muito melhores, mais seguras e mais confortáveis dentro da sua casa do que indo até o judiciário, que, né, é um ambiente mais hostil, assim, diferente para elas. Então, a videoconferência sempre tem sido uma tecnologia disruptiva, né, muda o próprio conceito de estar presente, os servidores precisam estar na mesma cidade ali do seu tribunal, da sua vara, o juiz precisa estar, o juiz pode residir fora da comarca. Para nós aqui no Distrito Federal, né, obviamente todo mundo mora aqui, ninguém se desloca, mas a gente sabe que em outros judiciários, sobretudo estaduais, o juiz às vezes trabalha de terça a quinta, né, e vai sexta-feira e volta na segunda-feira para o seu trabalho, ou seja, ele conseguiria, esse tempo de deslocamento ele conseguiria reverter em produtividade, né? Se ele tivesse virtualmente presente todo o tempo, faria audiências virtuais, atendimento ao advogado virtuais, então acho que isso vai ser disruptivo para nós. E isso tudo, o teletrabalho, né, e a justiça digital reverter um aumento de produtividade, são dados, né, mostrados aí pelo nosso tribunal, né, 10 milhões de economia, muito mais produtividade, né, e eu acho que isso tudo tende a melhorar para nós. E uma coisa que eu acho que é importante, está todo mundo enlouquecendo aí com o teletrabalho, né? Importante a gente usar a tecnologia a nosso favor. A pessoa diz, a tecnologia está me enlouquecendo. Não, a gente pode usar a tecnologia a nosso favor. Então, né, utilizem as ferramentas de tecnologia de informação e comunicação com a vara. A gente tem o Zoom, o Asana, o Trello, o Microsoft Teams. Então, hoje em dia, a gente não manda mais, assim, o WhatsApp na minha vara. A gente vai colocando lá as tarefas, né? As pessoas lá da vara vão então, nessa primeira ler o calendário, você coloca, inclusive, no seu celular, né, e você pode ir colocando tarefas, distribuindo tarefas, né, e a pessoa, quando chega no seu horário de trabalho, ela abre lá, vai ver a tarefa do dia, pode redistribuir a tarefa. Então, tentem, né, não tenho tempo aqui para explicar as tecnologias aqui, mas tentem. A escola, aliás, eu comecei a usar essa tecnologia aqui, o Asana, em razão da escola que já utilizava isso, então, as pessoas trabalham em diferentes horários, né? E a gente que é juiz e gestor, senão a gente começa a receber mensagens 6 da manhã, 10, 11 da noite, cada um trabalha num horário diferente. É importante usar essas tecnologias de informação e comunicação, porque você delimita o horário em que você vai trabalhar. E a gente está avançando muito, né? Eu acho que no Poder Judiciário, a gente está com várias perspectivas, né? Eu acho que o nosso presente já é digital, o futuro vai ficar muito mais. A gente está buscando, junto com o pessoal de tecnologia, pensar em algumas situações para criar dashboards, né, para o tribunal e para a vara também. A gente do Centro de Inteligência, obviamente, não tem conhecimento técnico nenhum, a gente conta muito, né, com o setor de tecnologia, que eu acho que é o grande, que tem sido central, né, para o nosso tribunal, por exemplo. Então, esse dashboard vai, por exemplo, permitir que, com base na informação lá colhida pela inteligência artificial, vai sair uma linha lá no seu painel de BI, e daqui a pouco, né, dá um salto, deu um salto aqui em tal demanda, e a gente tenta correr rapidamente para analisar o que a gente pode fazer, porque surgiu um número grande de demandas em determinado sentido, a gente pode tentar estruturar isso para tomar uma decisão melhor. E a justiça, eu acho que digital, a gente não tem mais como desligar ou separar a gestão e inovação, né, da tecnologia. Então, a gente vai ter completamente interligado a inteligência artificial, a automação, a ciência de dados e a gestão. E a gente nunca pode esquecer do elemento humano, né? A gente precisa da cultura da inovação, da criatividade, a gente precisa de ética e de satisfação do usuário, a gente precisa entregar valor. Tudo isso tem que se reverter em entrega de valor, porque eficiência, como eu falei, não pode ser só celeridade, também tem que aumentar a qualidade. Então, o que nós podemos fazer, né? Eu acho que a gente precisa, né, pensar coletivamente, a gente precisa se estruturar, a gente precisa se reunir, a gente precisa se colocar à disposição para inovar. Então, o recado, né, que eu posso dar aqui da nossa mini palestra aqui de gestão processual e inovação, inove, seja proativo, exerça a liderança e gestão na sua vara e também, se possível, forme outros líderes no nosso tribunal. Eu acho que a gente, assim, vai conseguir, né, avançar muito e esses próximos 2 anos, sobretudo, vão ser muito promissores, acredito,
para o Poder Judiciário, né? Estão ligando esse modelo de justiça 4.0 e esse modelo tecnológico, desligando, né, um modelo digital. Mas lembrando que sempre o elemento humano que vai comandar tudo isso, e a gente precisa, obviamente, preservar isso. Muito obrigado a todos e a todas, né? Acho que consegui aqui passar o recado. Eu acho que a gente conseguiu, né, trabalhar os principais temas dentro de gestão processual e inovação. Agradeço mais uma vez à escola e parabenizo a todos, né, pelo seminário, que tem sido marcante para todos nós. Muito obrigado a todos e a todas. Devolvo a palavra aí à Heloísa.